Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 29/7. E hoje nós vamos interpretar o texto da página 65, tá certo? Ainda não está com o livro? Pause o vídeo e pegue lá o seu livro didático para nós fazermos essa leitura e esta interpretação, tá bom? Observe que o texto, ele vai falar, é um texto científico, ele vai falar sobre o grilo e a sua espécie, certo? Outros insetos que compõem também esse grupo. Esse grupo, eles são chamados de ortópteros, certo? Por quê? Porque são aqueles insetos que têm essas características, certo? Que tem asas, que geralmente fazem esse som, ok? Que o grilo faz, que é a estridulação, certo? Então, esses animais, eles são chamados de ortópteros, que são os animais como o grilo, o gafanhoto, a paquinha e a esperança. Existem muitos outros animais que fazem parte desse grupo que têm essas características. Eles são todos parecidos. O seu corpo, certo? A estrutura do seu corpo, os hábitos são parecidos. Então, nós vamos fazer a leitura deste texto, tá bom? Espero que você já esteja com o seu livro e você vai realizar a leitura junto com a tia, tá certo? Vamos lá. O que o cri-cri do grilo quer dizer? Meu assunto é o cri-cri dos grilos, gafanhotos e esperanças. Sabia que esse ruído tem um nome? Ele se chama estridulação. Com ele, os insetos machos chamam a atenção das fêmeas ou avisam o seu grupo de que um predador se aproxima. Para produzir esse som, os grilos e esperanças friccionam uma de suas asas na outra. Já os gafanhotos friccionam a perna posterior, a que usam para saltar. Nas asas. De um jeito ou de outro, é assim que esses insetos geram o ruído que pode levar ao acasalamento ou que alerta sobre a aproximação de um animal que representa perigo. Vamos dar uma pausa para nós interpretarmos esses dois parágrafos. O assunto do texto qual é? O cri-cri, grilos, gafanhotos e esperanças. Esse cri-cri é chamado de estridulação. Se você for no mini dicionário, lá no final do seu livro, você vai encontrar o significado da palavra estridulação. Estridulação significa um ruído agudo ou vibrante produzido por esses insetos. O grilo, os gafanhotos, a esperança. É aquele ruído irritante, aquele ruído agudo que eles fazem. Mas será que eles fazem de propósito? O grilo do poema que nós lemos na abertura do capítulo, será que ele estava fazendo o cri-cri? Será que ele estava fazendo aquele barulho, aquele som de propósito só para não deixar o menino dormir? O que vocês acham? Não, né? Esse texto científico, que é um texto que tem um estudo comprovado pela ciência, ele vem nos dizer que os grilos, os gafanhotos, as esperanças, eles fazem esse som com um sentido, com um objetivo. Não é à toa, não é só para nos tirar o sono, não é só para atrapalhar, tá certo? Eles fazem esse som, é algo que já está, certo, no corpo deles, no organismo deles, eles agem por instinto. Para quê? Primeiro, para avisar o grupo que está se aproximando do inimigo, certo? Ou para marcar o território, avisar que aquele território, aquele ambiente pertence a ele, ou para chamar a atenção das fêmeas, certo? Que é a espécie feminina dos grilos, dos gafanhotos, ok? Então, são esses três objetivos. Eles
fazem esse som? Eles cantam para marcar o território deles, para avisar que está se aproximando o inimigo e para chamar a atenção das fêmeas, certo? Como eles fazem esse som? Vocês já se perguntaram? O que leva eles a fazerem esse som? Bem, no segundo parágrafo, nós observamos que os grilos e as esperanças, vocês conhecem o inseto que é chamado esperança? Ele é parecido com uma folhinha verde, ela é toda verdinha, certo? Enquanto que o grilo ele tem uns tons marrons, a esperança ela é toda verdinha e suas asas parecem folhinhas de árvores, certo? Os grilos e as esperanças, eles friccionam uma de suas asas na outra. O que é friccionar? Mais uma vez, no mini dicionário, no final do livro, friccionar significa esfregar. É o atrito de uma asa e outra, certo? Quando eles esfregam uma asa na outra asa, o som é produzido. Este som estridente, que é a estridulação chamada, então acontece quando eles esfregam as asinhas uma na outra. Já os gafanhotos é diferente. Os gafanhotos é outro tipo, é essa imagem que vocês veem aqui. Os gafanhotos, eles esfregam uma perninha na outra, as pernas que eles usam para saltar. Então, é assim que eles fazem aquele som, tá bom? Vamos para o terceiro parágrafo. Mas será que, além de atrair seus parceiros ou ajudar na segurança, o cri-cri pode ajudar a identificar se quem está na área é um grilo, uma esperança ou um gafanhoto? A ortoteróloga Maria Kátia Matiotti da Costa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista nesses insetos e seus parentes, conta que o melhor nesse caso é reparar na cor deles e no comprimento das suas antenas. As antenas dos grilos e das esperanças são mais longas, chegando a ultrapassar o comprimento do corpo. Já as do gafanhoto são mais curtas. Além disso, o grilo tem uma coloração marrom escura, a esperança tem uma asa que emite uma folha de cor verde, enquanto o gafanhoto pode ter diferentes tons de marrom, verde e colorido. Conta ela. Agora que você já sabe o que os grilos, as esperanças e os gafanhotos querem dizer com seu cri-cri, mantenha os ouvidos atentos ao som desses insetos e os olhos bem abertos para as suas características. Então, segundo a ortopteróloga, o que significa isso, tia? Ortopteróloga é um estudioso, certo? Que estuda estes tipos de insetos, os ortopteros, certo? Então, a ortopteróloga é uma estudiosa dos insetos, como o grilo, o gafanhoto, a esperança, tá bom? E o que ela nos conta? Ela nos conta que o cri-cri, o som que eles fazem, a estridulação, pode nos ajudar a identificar se quem está na área é um grilo, uma esperança ou um gafanhoto, tá certo? Como? Por exemplo, as antenas dos grilos e das esperanças são mais longas, certo? A tia colocou aqui uma imagem para vocês observarem. Olha o grilo e a esperança. As suas antenas são bem longas, parece até quase do tamanho do seu corpo, quase do tamanho do comprimento do seu corpo, certo? Enquanto que a do gafanhoto são menores. Também as cores nos ajudam a identificar um inseto de outro. Como eu havia falado para vocês, a esperança, ela tem essa cor verde, certo? E suas asas parecem com uma folha. O grilo, ele geralmente tem tons marrom escuro ou marrom claro, e o gafanhoto, ele chega a ter tons de verde, marrom, outras cores, ele é bem colorido e ele é bem grande também. Ele chega a ser maior do que o grilo e a esperança, tá bom? Então, nós podemos diferenciar um do outro pelas antenas, certo?
e pelas cores. O som não dá para você diferenciar um do outro, o som que eles fazem, mas as antenas e as cores, sim, tá certo? Agora que você já sabe que esses animais, o que quer dizer esse som, esse cri-cri, que é irritante, o que quer dizer, nós vamos ficar mais atentos, né? A esses animais, quando nós encontrarmos um, nós já vamos saber identificar, não é? Se é um grilo, se é um gafanhoto ou se é uma esperança. E existem muitos outros animais que compõem esse grupo dos ortópteros, certo? Muitos outros animais, existem mais de 30 mil espécies aí que compõem esse grupo, tá bom? E esse foi um texto científico, certo? Como vocês observam aqui, com o título O que o cri-cri do grilo quer dizer? Ciência hoje das crianças. Um texto científico que foi extraído desta revista, certo? Disponível também no site e o acesso foi em 12 de dezembro de 2019. Agora, crianças, o que vocês vão realizar? Vocês vão realizar esta questão, certo? Que tem como comando o cri-cri do Senhor Grilo no poema Bilhete para o Senhor Grilo. Vocês estão lembrados daquele poema em que o menino escreveu um bilhete porque ele não suportava mais o som, o canto do grilo? Então, só atrapalhava o sono do menino, é? Após nós termos lido o texto científico, você ainda acredita que o Senhor Grilo cri-crilava para atrapalhar? E por quê? Nós não vamos discutir, porque nós não temos essa oportunidade, né, de discutir esta questão, mas você vai escrever aqui a sua resposta, as suas conclusões. Não, o senhor Grilo não fazia aquilo de propósito, ele estava apenas demarcando o seu ambiente, ele estava espantando o seu inimigo, avisando que o inimigo estava se aproximando, ou ele estava chamando a atenção fêmeas, né? Então você vai escrever aqui a sua conclusão sobre essa questão, tá bom? Depois de nós estudarmos realmente o texto científico, nós conseguimos entender que os grilos não fazem esse som, eles não cricrilam de propósito, apenas para nos perturbar, né? Mas tem um objetivo aí neste cricrilar dos grilos, tá ok? E a tia vai deixar também para vocês um documentário sobre os ortópteros. E você vai ver nesse documentário que existem mais de 1.000 espécies que compõem esse grupo, certo? São insetos que têm essas mesmas características, as características do grilo, certo? As asas, as antenas, o cricrilar, que é este som que ele faz. Então, esse documentário é muito interessante. Assistam que vocês vão ver. E não esqueçam de realizar a atividadezinha da página 65, tá bom? Que é exatamente o que você vai falar. Se os grilos eles fazem o barulho de propósito para atrapalhar ou se tem um objetivo, como a tia já explicou. Disponível, aguardando as atividades, as fotos de vocês. Até a próxima aula. Tchau. Biodiversidade. Retratos do reino animal. Distribuição sinapse. Grilos e companhia. Um olho negro, uma cabeça, uma pata com garras, muitas garras. Asas grossas como couro cobrindo asas mais finas. E esse canto. É o grilo doméstico, que tem esse nome porque vive geralmente dentro de casa. De fato, só o macho canta. Ele gorjeia ou faz esse som estridente esfregando as elitras, as asas mais grossas, uma contra a outra.
Os grilos fazem este barulho para marcar seu território, espantar outros machos ou atrair fêmeas, que têm seu órgão auditivo, a orelha, na parte frontal das patas. A fêmea se diferencia por seu órgão ovipositor, que usa para enterrar seus ovos. Os bebês que saem dos ovos são minúsculos, iguaizinhos aos pais, mas sem as asas. Crescem através das sucessivas mudas. As antenas compridas servem para explorar o território. Os grilos comem de tudo: pão, vegetais, dejetos diversos e, tendo uma chance, até mesmo cadáveres. São animais onívoros que trituram a comida. O grilo doméstico tem suas origens no deserto, o que explica sua preferência por lugares quentes. Mas esse aí, escondido nesse buraco, é um grilo do campo, muito comum na França. Ele é muito maior que o grilo da floresta, cujos adultos têm asas bem curtas e também são onívoros. Todos os grilos se parecem e têm hábitos muito semelhantes. 3 pares de patas e 2 antenas, então são insetos. Os ortópteras são insetos reconhecidos por suas longas patas traseiras que facilitam o salto. Eles são primos dos gafanhotos. Antenas compridas como as dos grilos e patas traseiras ainda maiores. Esse é o imenso gafanhoto verde. Reconhecemos a fêmea por seu grande órgão ovipositor. E esse é o macho sem ovipositor. Estes insetos têm um apetite voraz e devoram os alimentos graças às suas fortes mandíbulas. Os jovens são tão vorazes quanto os adultos. Os gafanhotos têm cores que os camuflam perfeitamente. Suas asas são diferentes das asas dos grilos. Os adultos de algumas espécies possuem asas bem menores, mas as fêmeas têm sempre um ovipositor, às vezes bem grande. Os gafanhotos muitas vezes são confundidos com as cigarras, que também são ortópteras, mas têm antenas muito menores. Atenção! O bicho-pau também se camufla com muita facilidade, mas se diferencia dos ortópteras por suas patas traseiras mais curtas. Muitas vezes são confundidos com ninfas de louva-a-Deus, que possuem uma cabeça triangular e patas dianteiras que capturam e seguram suas presas. São parecidas com os louva-a-Deus adultos. O louva-a-Deus não tem patas feitas para pular, o que caracteriza os ortópteras. Portanto, pertencem a outro grupo. Esse inseto do jardim é da mesma família dos grilos e gafanhotos. É um dos maiores insetos da França, medindo de 5 a 6 centímetros. Vendo seus movimentos, entendemos logo porque também é chamado grilo topeira. Existem mais ou menos 17.000 espécies de ortópteras no mundo. Gafanhotos, grilos, cigarras, todos com um apetite imenso.
Mas atenção, esse inseto asiático mede uns 15 centímetros e não é um ortóptera, mas um bicho-pau. Não podemos deixar de falar dos gafanhotos migratórios e dos peregrinos. Em condições favoráveis, proliferam muito e formam nuvens com milhões de insetos, que, levados pelo vento, destroem a vegetação e as plantações, especialmente na África. Versão brasileira, alcateia.